Olá, gente. Você está aqui no canal Outro Livro, um canal de conversas sobre literatura. A gente tem playlists aqui de poesia, narrativa, estudos, tem literatura portuguesa, tem autores e autoras africanos também. Então está sendo uma experiência bem legal e a gente já está com mais de 70 vídeos. Eu sugiro até que você dê uma vasculhada aí na nossa página e veja as várias conversas que a gente tem. Hoje tem um convidado especial aqui, a gente vai falar com o Alex Andrade, Para os que Ficam. Esse romance do Alex, que saiu pela Confraria do Vento, do Rio de Janeiro, em 2022. Tem 156 páginas, tem um texto de orelha da Paula Fábio, né? E o livro foi semifinalista do Prêmio Oceanos, na categoria prosa, agora em 2023. É isso. Seja muito bem-vindo, Alex. Massa que você está aqui. Olá, é um prazer. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz. Né? Eu acho que esses bate-papos são muito importantes para que a gente possa ser, né, possa ser mais divulgado. Né? A gente sabe a dificuldade que é divulgar um livro aqui no nosso Brasil, mas é através da ajuda das pessoas que fazem os canais, que têm os canais de literatura dedicados à literatura. Vocês são guerreiros. Eu apoio pra caramba vocês, eu estou sempre presente, quando me convidam eu vou, e é um grande prazer para mim estar aqui com você. Maravilha. Não, prazer também meu, assim, e não só contigo, prazer geral do canal mesmo, porque li a vida toda e falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa com essas leituras que eu faço o tempo todo e levar para mais gente, né? Esse bate-papo sobre literatura contemporânea, a gente está fazendo, no fim das contas, um retrato, né, do nosso tempo literário, né? E como É, isso, e como isso é importante, né? exato. Gente, o Alex Andrade, ele é escritor, arte educador, nascido no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, publicou os livros de contos A Suspeita da Imperfeição, Poema, Amores, Truques e Outras Versões, As Horas, publicou os livros infantis O Pequeno Hamlet, A Galinha Malcriada, A História do Menino, Menina e a Sapatilha e o Menino e a Chuteira, O Gigante, A Menina que Entrou na História e os romances Longe dos Olhos, Antes que Deus Me Esqueça, que saiu também lá pela Confraria, e Para os que Ficam, que é esse romance sobre o qual falaremos hoje. É, Depois, na descrição do vídeo, eu deixo lá as editoras, né, as datas de publicação. O Alex também participou do projeto social de incentivo à leitura Praça da Leitura. Ele é um dos curadores do Prêmio Literário do Ensino Fundamental do Rio de Janeiro, onde crianças e jovens participam com suas histórias, um concurso de contos. E os contos do Alex Andrade já foram traduzidos e publicados para vários idiomas, em periódicos, em publicações por todo o mundo. Ele também tem contos publicados em revistas, né, em coletâneas, e é o criador do podcast literário Conta Conto, onde escritores e escritoras leem os seus contos autorais nas maiores plataformas digitais. Então, é isso. De novo, te agradeço, né, Alex, pela participação aqui no canal. Foi uma experiência a Imagina. leitura do seu livro, assim, uma experiência, eu vou descrever como um pouco angustiante a leitura desse romance, né? E infelizmente, Alex, eu não conheço essas outras publicações, que são muitas, né? Pelo que a gente viu aqui, a gente vê que você publicou bastante. É, O que eu queria te propor para a gente começar, é. assim, até para me situar um pouco, né? E para situar quem está nos assistindo aí, que você olhasse para essa sua obra até aqui e nos dissesse o que é que nesse romance, para os que ficam, tem de continuidade e de descontinuidade, assim, em relação ao conjunto da sua produção, né? Sim, eu acho que quando eu chego ao romance Para os que Ficam, né, na verdade vem uma desconstrução.
porque a gente vai amadurecendo, e aí essa coisa do amadurecimento, tanto o amadurecimento da idade, quanto o amadurecimento da escrita, a gente vai desconstruindo, né? A gente desconstrói, a gente não constrói nada, porque a gente vai abrindo mais leques, mais possibilidades, e isso faz com que a gente vá descortinando tudo aquilo que a gente tinha de concreto, fica tudo muito solto, e eu acho que é o grande barato. Chegar nesse ponto de maturidade, tanto na idade quanto no literário, né, ainda tem muita coisa para percorrer, ainda tem muita coisa para chegar, mas já chegando aqui, né, o 13º livro, eu trabalho com crianças, né, literatura para as infâncias e literatura também para adultos. Eu acho que, de uma certa forma, eu estou aprendendo, e essa continuidade de aprendizagem é que é o grande barato para continuar escrevendo. Porque quando eu chegar no ponto de dizer assim, eu estou pronto, aí eu posso parar de escrever, posso parar de fazer tudo. Por enquanto eu estou aprendendo ainda. Então, o grande barato de chegar aqui no Para os que Ficam e olhar para trás da minha história é justamente isso, que eu continuo aprendendo, que eu continuo tentando, que eu continuo me desconstruindo, porque é nesse caminho que eu vou encontrar mais ainda aprendizagens. Acho que a gente não está pronto nunca. Poxa, cara, eu queria te mostrar aqui que eu tô com o meu texto aqui do lado aqui da nossa tela, e a minha questão seguinte é: você se considera um escritor pronto? Era isso que eu ia te perguntar justamente. Porque lendo o teu livro, né, ficou para mim assim muita segurança justamente nesse processo, né, nessa feitura de, de um texto que lida com a experimentação, lida com isso que você está falando aí de desconstrução do que se esperaria de uma obra mais tradicional, né? Eu acho que você é ousado, né? E para fazer isso a gente tem que ter uma segurança, né? Tem que ter uma experiência, talvez, que é essa que você construiu aí ao longo de tanta produção, né? Mais de 13 livros que você falou aí, né? Então, como que é isso, Eu assim, acho que de ser um escritor posso pronto te ou em responder. processo, né? O que está te desafiando ainda para continuar Cara, escrevendo? cada dia que eu acordo é um desafio grande, né? Eu agora estou escrevendo um novo livro. Eu já acabei de escrever um livro, eu fiquei o ano passado inteiro escrevendo um romance. Terminei no dia 26 de dezembro, em auge de Natal, festa natalina. No dia 26 de dezembro terminei esse livro. Provavelmente ele deve sair ainda nesse ano, no segundo semestre. E comecei a escrever um novo livro na semana passada, mas hoje de fato eu sentei para escrever, porque as histórias elas ficam rondando na nossa cabeça, né? Ela fica e aí às vezes eu tô deitado para dormir, eu perco noites de sono porque a história fica ali me chamando, fica me chamando. Então essa questão do não estar pronto, de desconstrução, do texto ser seguro, na verdade, ele vem de uma baita de uma insegurança, de uma baita de uma batalha, de vários entraves, né? Porque eu costumo dizer que, na verdade, não é que seja uma coisa, a questão de técnica, né? É uma questão de intuição. Acho que Uhum. eu trabalho muito com a intuição, né? Então, assim, quando eu escrevo um texto, por exemplo, escrevi o livro, e aí as pessoas vão ler. O livro perde total a minha autoria, né? Porque quem lê é que faz a sua própria, né? A autoria do livro passa para várias pessoas. Cada pessoa vai pensar, vai imaginar, vai recriar aquela história da forma. Claro que o texto concreto está aqui no livro. Então, o barato é ver tanta gente falando tanta coisa diferente sobre o livro, e aí, na verdade, quando eu vou falar assim, cara, eu imaginei uma coisa aqui, mas foi tudo tão intuitivo, né? Tudo tão pueril, porque foram surgindo as ideias. E aí, claro, obviamente que você tem que ter a técnica, né? Mas tem muita emoção nessa história, né? Tem muita emoção na hora que você vai escrever, tem muita intuição, tem um pouquinho daquilo que você já leu, daquilo que você já experienciou. Então, eu acho que dentro dessa questão de dizer eu sou um escritor pronto, não. Eu sou um escritor que ainda estou experienciando, provando,
tentando, tropeçando pra caramba, analisando, buscando fórmulas, buscando caminhos, para começar uma história. É um sacrifício, né? É uma loucura. A gente briga, tem uma briga interna muito grande, uma confusão de pensamentos. Hoje eu tirei meu dia de folga. Eu sou professor e dei aula de manhã até às 10 da manhã. Então, eu passei o dia inteiro aqui sentado para começar esse livro de fato, porque esse livro já está cantando na minha cabeça, nos meus sonhos, há um tempo. Desde que quando eu acabei de escrever o anterior, o último, né? Não para os que ficam, mas o último que vai vir agora em setembro, outubro, eu já estou com essa ideia desse novo livro. E aí eu fiquei pensando. As madrugadas, às vezes, eu acordava e assim, não, eu não quero escrever, preciso descansar, porque é muito cansativo. É muito desgastante. Eu fico muito cansado. E eu não trabalho só como escritor, trabalho também como professor. Então eu tenho que balancear as coisas. Então é isso. Eu acho que a gente está vivendo, a gente vive, né? Eu vivo, no caso, dessa forma de experimentar. Experimentar, tropeçar, viver das minhas intuições, dos caminhos que eu quero seguir. Às vezes eu penso que não, vou por aqui. E aí isso faz com que eu não seja um escritor pronto, mas talvez apresente um livro que esteja pronto para entrar no mercado. Uhum. Você tem rotina de escrita? Como é que você funciona, assim? Não, não tenho rotina de escrita. Eu gosto de escrever de madrugada. Eu gosto de escrever quando está todo mundo dormindo, quando está silêncio na rua, né? Eu gosto de escrever quando não tem barulho de ninguém entrando no prédio. Gosto de escrever quando as televisões estão desligadas e geralmente é de madrugada. Aí eu Uhum. sento, né? Fico aqui na minha mesinha, olho alguns livros para pegar algumas imagens, mas aí depois eu começo a sentar e vou. E aí quando eu me canso também eu paro. Eu não tenho hora para Uhum. escrever, não tem essa Uhum. coisa de, eu vou escrever só de madrugada. Não, às vezes eu escrevo de dia também. Hoje eu comecei a escrever de dia, de tarde. Então Uhum. não tem rotina. Certo. Pois tem um texto bem legal da Paula Fábio aqui na orelha do seu romance, né? E ela fala nesse aspecto também. Eu acho que a leitura que ela faz, no fim das contas, coincide com essa ideia que eu mencionei há pouco de você ser um escritor seguro porque está experimentando ali. Eu até gostaria de ler aqui um- acho que eu vou ler tudo aqui porque é curtinho, né? Ela fala Uhum. assim, até uma boa sinopse para quem ainda não conhece o seu livro. Lembrando que mais na hora da descrição do vídeo também eu sempre deixo o link para as pessoas adquirirem o livro, né? A Paula fala assim: neste vertiginoso drama familiar, Alex Andrade escancara o abuso das relações domésticas no Brasil, álcool, assédio, violência, e vai além, expõe uma narradora que não se percebe machista e alimenta sua própria derrocada com extrema crueza e distorções febris. Para os que ficam, conta a história de Ana, uma filha a cuidar de um pai doente, ou seria o inverso, ela pergunta, e seu louco diálogo com as vozes do passado. O irmão canalha, impenetrável, a mãe omissa, o marido desvairado. E ela, quem é Ana? Por tudo isso, é preciso dizer, o leitor não encontrará paz nas páginas desse romance. Eu falei que eu tive uma leitura meio angustiante aqui, né? Meio angustiada. Pelo contrário, irá se defrontar com uma estrutura social desajustada e complexa, cujo reflexo surge com maestria na estrutura do texto. Enfim, o livro labiríntico e poético como a vida e a nossa eterna incapacidade de conjugar família e liberdade. O que me interessa aqui, né, no que ela falou, principalmente, o que me, me chamou a atenção, assim, e coincide com aquilo que eu penso, é o que ela está tratando como uma espécie de relação homóloga, assim, né? Uma homologia entre a estrutura social que você narra, essa família, né? Essa personagem, e a estrutura formal, né? Pela qual você apresenta esse drama social, Alex. E eu te perguntaria, o que te deu mais trabalho, assim, o enredo, né?
essa, a construção dessa estrutura social ou esse mecanismo ficcional, no fim das contas, né? Quando você dispõe esse enredo nessa forma, né? Nesse livro aí. O que te deu mais trabalho? Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas deram bastante trabalho, né? Principalmente construir uma personagem feminina no momento em que eu uso uma fala, né? A fala feminina sendo homem. Então isso me deu muito trabalho, muito cuidado, né? Muitas perguntas vieram em torno de como é que era narrar uma história em que a personagem é feminina é em primeira pessoa. E isso foi um trabalho danado, né? Pensar como é que eu vou me colocar, me dispor, né, a usar a fala feminina, sendo homem, e Uhum. construir essa personagem com todas as questões femininas. Eu não sou homem, mas eu acho que eu pude usar a questão da memória afetiva, né, das nossas relações com as mulheres que vivem ao nosso redor, mãe, irmãs, amigas, companheiras, histórias que a gente já viu, escritoras que a gente já leu. Então, toda essa gama de mulheres que fizeram parte da minha memória afetiva, elas me alimentaram, me deram muito argumento para construir essa personagem. A Ana é uma personagem bastante complexa, então essa estrutura da Ana foi mais complicada para construir, porque eu tinha que ter um cuidado redobrado, justamente porque é uma questão do lugar de fala, né? Eu não tinha esse lugar de fala, mas aí eu venho com a questão de ser um escritor e peço licença às mulheres. Como escritor, eu acho que eu posso falar sobre qualquer uma personagem. É assim como o ator pode representar qualquer personagem. Então, isso me deu essa possibilidade de criar a Ana, essa licença para criar a Ana com cuidado, com respeito, com afeto e trazer essa estrutura toda que vem por trás da Ana. Porque não só a Ana é complexa, a história é muito complexa. A história dela, que ela traz, a carga emocional que vem junto com a Ana, essa história da família, né? Conjugar família e liberdade. Família e liberdade, olha que loucura, né? Quando me perguntam, por exemplo, por que você fala sempre de família? Poxa, quer lugar que tenha mais conteúdo do que família? Eu tenho esse livro aqui, o Antes que Deus Me Esqueça. Esse livro fala da história de um homem negro chamado Joca. O Joca, o Joaquim de Jesus, ele nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro. Na verdade, a mãe dele, a história começa com a mãe dele, ela está grávida, e ela descobre essa gravidez porque ela foi abusada sexualmente, e ele nasce. Só que ele não sabe quem é o pai dele. Então ele vai em busca da identidade do pai. E aí ele se envolve com o jogo do bicho, tráfico de drogas. Esse livro ele acontece em 1970, que é a época em que o jogo do bicho está no auge, né? E que vai surgindo o tráfico, né? As favelas cariocas, o tráfico de drogas. E o Joca está envolvido nesse cerne dessa questão. Então, assim, e tem a questão da família também. Então, família é um assunto que na minha concepção, tem, por mais que já tenham sido falados, vários escritores já tenham tocado nesse assunto, Tolstói, Nelson Rodrigues e tantos outros nomes já tenham falado sobre família, ainda tem história para se contar, porque é um leque enorme de possibilidades. Então, essa questão da estrutura e de trazer família, e conjugar com liberdade, e trazer a estrutura da Ana, a estrutura emocional da personagem e da história, é uma coisa assim bem doida, viu? E bem doída também. E bem doída mesmo. Quando acabei de escrever Para os que Ficam, eu estava sentado ali no sofá com o laptop no colo e já era assim 4 da manhã. E quando eu fechei com a última palavra e falei, acabou. Cara, eu debulhei em lágrimas. Uhum. Porque assim, era como se eu estivesse me libertando junto com ela, dessa Uhum. estrutura, dessa coisa toda.
sim. E o aspecto mais formal, assim, Alex, como é que foi essa construção, assim? Porque tem ali fluxo de consciência, tem uma narrativa que ela é mais organizada no começo, depois ela vai se fragmentando cada vez mais, assim, você vai entrando na subjetividade dessa protagonista, né? Dessa contadora da sua história, né? Como é que foi Uhum. essa construção, assim? Eu precisava de uma narradora que trouxesse a história dela para agora. E ao mesmo tempo que ela traz a história dela do passado e ela está aqui no presente. E, de repente, nesse fluxo de consciência, você vai e volta. Aí chega algum momento que você não sabe se ela está falando de uma coisa que está acontecendo agora ou de uma coisa que aconteceu antes. Então, o futuro, o presente, o passado se misturam. Essa estrutura fazia parte da Ana, da história, da estrutura da Ana, da personagem. Porque a Ana é uma mulher que traz uma carga emocional muito grande em questão de ter voltado para casa para cuidar de um pai. Né? Um Uhum, pai, ela traz uma história de um casamento que não foi muito bem sucedido, aliás, foi muito mal sucedido. Ela traz a história de um passado de abusos com o irmão, que era extremamente cruel com ela e com outro irmão. Ela traz uma angústia muito grande do irmão que foi embora e que ela não conseguiu salvar ele, ou pelo menos fazer ele permanecer para que ela tivesse cuidado. Então, a comunicação toda dela com ele é uma comunicação que parece que flutua no ar. Né? Toda vez que ele liga para ela, que ele fala algumas coisas, parece que ele está flutuando, como ela mesma imagina, porque a Ana ela está sempre flutuando. Então, quando você olha a imagem dessa capa aqui, que é uma personagem, né, mergulhando no oceano, parece até uma parece um ser do mar. É justamente a questão da Ana, que ela mergulha para o passado e de repente ela uhum, está submergindo no presente e aí no futuro sabe-se lá o que ela fez, né? Senão eu vou dar spoiler. Mas essa, claro. essa questão da estrutura do fluxo de consciência de trazer o passado e o presente, porque na verdade eu tinha essa opção pela forma como a personagem ela trazia na sua construção. Era uma personagem extremamente angustiada, então ela tinha que trazer o peso do passado e juntar com o presente e ao mesmo tempo confundir tudo, né? Uhum, Diante das situações que o presente demonstrava para ela e o futuro improvável que tinha pela frente. uhum. Pois é, você mencionou há pouco, né, a questão de construir uma personagem, uma protagonista mulher, né, uma narradora mulher, e me parece assim, que você é bem sucedido, principalmente porque você constrói essa personagem, essa Ana, através das relações dela com os homens, principalmente, né? A mãe aparece, mas aparece pouco, é uma personagem mais ausente, assim, mas é essa relação que ela estabelece com o pai, com o ex-marido, com esses irmãos, né? Assim, ela raramente fala de si, assim, sem ser nesse sentido dessas relações, né? Você já de cara planejou o livro com essa protagonista mulher, é isso? De cara, na verdade, o livro ele não era em primeira pessoa, né? Quando eu comecei a escrever a primeira fase da escrita do livro, ele não estava em primeira pessoa, era um narrador em terceira pessoa, só que eu não senti que estava sendo crível, não Aham, estava me parecendo muito humano. Eu queria humanizar essa personagem, queria que as uhum, pessoas ouvissem a voz dela, né? Mesmo sendo eu um homem contando. Então, aí eu passei para a primeira pessoa. Quando eu passei para a primeira pessoa, o negócio desandou. Quer dizer, desandou, andou, né? O negócio andou. E aí eu falei, caramba, é essa pegada. Então, quando eu pensei na Ana falando, contando a história dela, a primeira ideia é que ela ficasse para cuidar do pai, que ela estivesse ali cuidando do pai, fosse uma relação ali unilateral, pai e filha, a relação dos dois o tempo todo ali. Só que aí eu fui ver um filme Meu Pai,
com Anthony Hopkins, que até ganhou o Oscar na época, em 2020, 21, Eu assisti, 2021. eu sei qual é. Uhum. Pois é, e aí aquela relação deles dois, a filho e o pai. E aí eu falei, cara, eu não posso escrever um livro falando sobre isso dessa mesma maneira, eu tenho que mudar, porque já tem um filme. Aí eu falei, cara, tá aí. A história vai ser da Ana, não vai ser da relação dela com o pai. Então vamos falar do quê? Ao invés de falar de uma filha que cuida de um pai, ou de um pai que é cuidado pela filha, vamos falar de quem cuida de quem fica doente. Ninguém pensa em quem cuida de quem fica doente. A pessoa que cuida do doente, ela é esquecida. Ela parece que ela está ali pronta para cuidar do doente, mas ninguém está preocupado com ela. Ninguém se preocupa se ela tem hora para fazer alguma coisa, se ela tem tempo para isso, se ela tem um relacionamento, se ela tem família. Ninguém se preocupa, principalmente quando está na família. Por exemplo, existem várias famílias. Eu tenho amigos que uma amiga que ela tem um pai que está doente, um pai e a mãe, e ela tem mais 4 irmãos. São 4 homens. Ela é a única que cuida. Isso aconteceu depois que eu escrevi o livro, não foi baseado nela, né? Não foi inspirado nela. Aí, quando eu vejo ela me contando as histórias, eu pergunto para ela, mas e seus irmãos? Eles não se preocupam? Não, vem aqui, almoçam, dão um tchau e vão embora. E é justamente isso. Lá, no caso da Ana, os irmãos nem aparecem, né? Os 2 irmãos têm a vida deles e ela que fica ali. Então, assim, ninguém se preocupa com ela, ninguém pergunta para ela se ela precisa sair, se ela quer respirar. Então, é justamente essa angústia que eu quis passar. É angustiante por isso, porque a Ana parece que ela está mergulhada e não respira. Então, quando eu terminei o livro e eu chorei porque eu comecei a respirar. Eu estava mergulhado junto com ela nessa loucura. Uhum, uhum. Pois é, o livro tem um trabalho visual aqui bem interessante também, né? A cada passagem de capítulo, essa imagem vai se movimentando, digamos assim, né? Desse mergulho, desse sufocamento, né? Ao mesmo tempo. E você está lidando ali com uma série de situações que são muito tensas, né? São contraditórias, né? São situações limite, por exemplo, né? A questão do alcoolismo, a violência doméstica em diferentes níveis, tem uma presença do machismo, da homofobia, tem uma espécie, deixa a entender ali fins trágicos para alguns personagens, né? Como é que você Uhum. concebeu assim esse aspecto da moralidade ou da imoralidade no seu romance, de não porque você é um educador também, você é um educador atuante, você escreve literatura para criança. Como é que você vê, então, esse aspecto da liberdade da escrita literária em lidar com esses temas tão pesados e, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma narrativa que passasse mensagens, com ensinamentos, uma narrativa pedagógica? Acho que isso se afasta um pouco, né, do teu projeto, né? Na verdade, eu vejo com tranquilidade, porque, na verdade, eu não acho que a literatura tem que passar ensinamento, não. Né? Principalmente para criança, né? Criança eu trabalho com criança pequena, né? Eu trabalho com educação infantil. Então, assim, eu vejo meus alunos são muito inteligentes. Uhum, Ensinamento, acho que eles trocam muito mais comigo do que eu ensino para eles. E, aliás, sim. eles me ensinam muito mais do que eu ensino para eles, né? A gente ali está trocando. Então, quando eu falo de literatura infantil ou infanto-juvenil, ali é uma troca, é uma abertura de possibilidades, né? Não assim, que pô, não pode por aqui, tipo história da Chapeuzinho Vermelho. Não vá pelo caminho por ali, porque é perigoso. A Chapeuzinho foi pelo caminho errado e foi viver e ela se virou, né? Então, quando eu falo dessas questões no livro adulto, não interfere no meu trabalho na escola nem no infantil, porque na verdade é essa questão de poder circular, né, de estar escrevendo um livro para adulto, um livro para as infâncias, e circular livremente nos dois ambientes, tranquilamente. Então, assim, quando toco na questão da Ana, ali do abuso, né, porque eu acho que, na verdade, a gente precisa tocar nesses assuntos.
A gente precisa dizer, isso existe. Por mais que se tenha campanhas na televisão, por mais que a mídia esteja colocando isso o tempo todo, está acontecendo ainda. Está acontecendo. Você vê, hoje em dia, está acontecendo o abuso infantil lá na Ilha do Marajó. Está noticiado aí na internet, nas televisões. A Ilha do Marajó está sofrendo com abuso infantil. Então, assim, quando eu toco lá na história do irmão que abusava dela quando era criança e abusava do irmão, e também quando eu falo da homofobia, né, porque existe um irmão ali que tem uma possibilidade, ele está se descobrindo gay, ele ainda era criança, ele é diferente. Então tem um outro irmão que diz: você não vai jogar bola porque você é mocinha e tal, e agride, e bate, e chuta, e isso acontece. Isso acontece com o irmão, acontece de pai fazer com o filho. Então essa questão da homofobia é o que mais existe nesse país. É o que mais as crianças sofrem. Então, esses assuntos são muito pertinentes. A gente precisa bater, 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 para que as pessoas se conscientizem que não acabou. Não acabou. Então, quando, por exemplo, a história do alcoolismo, por exemplo, da Ana, né? Ela se torna alcoólatra a partir do momento em que ela se envolve com o namorado, que vira marido. E eles começam a beber, 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 beber. E, na verdade, a gente fala muito do alcoolismo quando tem um homem, né? Geralmente o alcoolismo está muito ligado à figura masculina. Mas existem mulheres que sofrem de alcoolismo e muitas mulheres sofrem de alcoolismo. E a gente não pode naturalizar isso, a gente precisa chamar atenção para isso. E quando a Ana está ali aquele redemoinho de álcool, cigarro, né, e muitas loucuras ali entre ela e o marido, e ela consegue sair. Mas aí tem uma coisa do destino dessa personagem, né? Porque ela sai de um abuso lá na infância, ela foge daquilo, encontra um namorado para escapar da omissão da mãe, que é extremamente Uhum. omissa com mulher, né? Ela cuida do filho. A mãe, o filho é o privilegiado e justamente o filho abusador. É outro ponto que a gente precisa tocar. Mães, cuidado com os filhos que vocês estão educando. Vamos construir homens, né, mais amorosos, né, homens com um olhar mais afetivos, principalmente para as mulheres, né? Porque essa coisa de passar a mão na cabeça do filho, porque é homem, isso é muito. Tem uma coisa que está voltando hoje em dia, que antigamente acontecia muito, né? O filho, o homem, podia tudo, né? A menina nunca podia nada. O menino é homem, é homem. E hoje em dia ainda tem isso. É menino, faz essas coisas. Não, não faz. Não tem que fazer essas coisas. A gente precisa educar essas crianças. Então, acontece ali da história da Ana, da mãe, que passa a mão na cabeça do filho e não enxerga a filha. Deixa a filha. A filha é uma figura à parte para a mãe. Então, ela foge desse universo e encontra um outro universo completamente conturbado, que é ao lado do marido, e daí ela vai viver. Então, assim, tem essas mensagens aí, né, subliminares, né, bem pequenas nessa história, que uma leitura mais atenta vai perceber que tem aqui essa parada aqui, tem aqui. E aí tem a questão de que a gente precisa tocar nesses assuntos. A gente precisa. Para a criança também precisa tocar nesse assunto. A gente precisa é, falar sobre tudo, né? Ó, isso não é certo. Então, assim, mas sem ser didático, né? Contando uma história, eu acho que você ensina, você passa a mensagem, a pessoa entende, a criança entende, tem livros lindos infanto-juvenis e infantis que passam mensagem, mas não são didáticos. E acho que é dessa forma que a gente consegue chegar no público e fazer com que as pessoas possam refletir, que as crianças entendam e exercitem na sua vida, né? Sim.
Agora, no caso, você está lidando com uma narrativa para adultos, né? Então, assim, Uhum, esse aspecto formativo, no fim das contas, ele entra em choque, talvez, né, com as contradições da vida adulta mesmo, né? Então, assim, essa discussão que esse termo que a Paula usa aqui na orelha, quando ela fala que é uma narradora que não se percebe machista, né? Então você trabalha também no romance com essas contradições, né? Então assim, não só não sendo didático, mas também expondo é, essas soluções que muitas vezes são as da fuga, né? De uma situação de abuso para cair em outras vezes, mas também às vezes para não uhum. cair. Então, acho que o seu livro é bem complexo nesses termos. Deixa eu te perguntar, você escreveu quando esse romance? Quando que ele foi E escrito? entre 2020, é, ali na brecha da pandemia, que foi por volta de Aham, setembro de 2020, até o final de 2021, por volta de novembro de 2021, ele estava pronto, ele estava uhum. escrito. Então, assim, levei Porque, mais ou menos um ano e pouco. aham, porque eu senti esse clima, assim, né? A gente tem conversado aqui no canal com muita gente que escreveu durante a pandemia, né? Acho que a maior parte dos livros que a gente abordou aqui foram escritos nesse período. E tem no seu romance aquele mote do respira e inspira, né? Essa questão da respiração, tem a situação do confinamento no banheiro, que vai acontecer também, até mesmo no apartamento, né? Tem um clima meio claustrofóbico, assim, na vida Total, né? da Ana com o pai, né? Então, tudo isso me trouxe, assim, muito um clima do período do confinamento pela Covid-19, né? É isso, né? Acho que tem um peso nas É, narrativas assim, contemporâneas desse período que ilustram, de certo modo, esse tem o, momento, mesmo que não se refiram a ele. tem o. Na verdade, acho que tem um fantasma, né? Que é um fantasma que Exato. ronda ainda, né? Que a gente não sabe. A gente agora está no Rio de Janeiro com a pandemia da dengue, Uhum, né? A dengue aqui já alcançou 40 e tantos mil casos. Então é uma pandemia, já está em risco alerta total aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está sempre à margem de. Então, tem o fantasma da pandemia, sim, mas tem a questão, acho que, psicológica do ser humano, né? No uhum, caso da Ana, que é essa personagem humana que se trancava no banheiro quando era criança também. uhum, E porque talvez ela não era vista, não era. E quando a Paula fala sobre a questão de que ela não se percebe machista, e você sabe que eu não acho que ela seja machista. Eu acho também que ela é não achei, vítima. não. Não acho, não. Eu acho que ela é vítima da sociedade, do mundo machista, né? Que o homem pode tudo e a mulher não. Então, ela, o que que ela faz? Ela segue o padrão que a sociedade impõe. Então, isso não é ser machista, isso é só, eu não tenho outra opção. Ah, se o menino pode fazer isso, a menina não, eu vou continuar não fazendo. Ou vou e faço também, né? Então, acho que tem essa questão da pandemia, assim, do fantasma, mas tem do psicológico da personagem que se tranca no banheiro, porque é o lugar ali onde ela encontra todos os escapes dela, a questão do mergulhar, né? Porque o pai ensina ela a nadar, e tem o respira, expira, e ela nessa história de nadar, acho que dentro da água ela era muito mais feliz, e dentro do banheiro também. Pois é, eu notei uma coisa que é a simbologia dos espaços, né, que Uhum. você se utiliza no livro, né, o espaço do banheiro com o chuveiro ligado e o espaço em contraponto ao espaço espiritual de liberdade, que é o mar, né, essa recorrência do se sentir bem nesse ambiente líquido, né, que
contrasta totalmente com o ambiente líquido daquele chuveiro ligado ali, claustrofóbico e tal, né? É, Então, muito louco, né? pois é, então, e eu acho que esse aspecto da simbologia é forte no seu livro também, né? Para além do que a Paula está dizendo ali. Claro que, como você disse, né? Quando a gente fecha o livro e publica o livro, só fica nele a nossa assinatura, né? Porque todo o resto, que é o título, que é o As nome que a pessoas. gente tem É. na capa aqui, né? Porque fora isso, todo o resto agora está na deriva do sentido, assim, de quem vai ler, né? Então, algumas Tem pessoas várias. podem ver. Engraçado, tem várias questões, né? Eu participei de um clube de livro, foi muito Uhum, engraçado. As pessoas queriam saber, né, se ela estava trancada mesmo dentro do banheiro. Aí eu falei, mas é sim. claro que estava. Aí, falei, mas como é que ela saiu? A porta estava aberta. Aí eu falei, ué, gente, mas vocês. Vai lá lê de novo. Aham, Aí uma menina falou assim, mas tem uma pegadinha aí nessa história. Aí eu falei, jura? Tem uma pegadinha? Aí eu falei, mas eu não posso falar, porque eu já não tenho mais autoria do livro. Você que está uhum, falando que tem pegadinha, se tem pegadinha, tá bom, você acha que tem pegadinha. uhum, Aí uns acham que ela não estava trancada, outros acham que o pai já estava morto há muito tempo, que era uma viagem psicodélica dela. E aí eu fico assim, acho muito engraçado, porque cada um traz uma ideia. E eu acho isso muito, muito rico, porque, caramba, como é que uma história faz você ter milhões de ideias? Olha que barato. Isso é muito bom. São muitas interpretações. uhum, uhum. Você contou há pouco aí que tinha uma ideia planejada para o romance e foi assistir o filme, e isso mudou um pouco a linha narrativa que você tinha pensado originalmente, né? E a gente nota no livro, né, que tem assim uma espécie de, estou chamando aqui de degradação da forma, assim. Parece que é uma dispersão assim da subjetividade dessa personagem que começa com os primeiros flashbacks, depois vai se acentuando à medida que ela está ou não presa nesse banheiro. Dá para pensar numa situação até assim meio absurda, né? Se você mencionou aí várias interpretações a esse respeito, né? E chega no fim do romance, essa subjetividade está super exacerbada, assim, tem uma dispersão formal, assim, o próprio texto, né, perde um pouco a pontuação ali nos últimos trechos, né, vai se abrindo, né? Como é que foi montar esse ritmo, assim? Como é que você pensou nesse ritmo do livro que vai se dispersando cada vez mais? Isso é aquela história que eu te falei da intuição, né? Uhum, Eu fui seguindo a minha intuição porque eu estava muito imbuído dessa emoção da personagem, né? Primeiro que eu não sabia como é que eu ia tirar ela dentro do banheiro. Que é verdade que eu trancada no banheiro ela estava, mas eu não sabia qual seria a melhor maneira de tirá-la de dentro do banheiro. Então, quando eu me vi ali preso junto com ela dentro do banheiro, porque eu acabei ficando preso junto com ela dentro do banheiro. Então, eu passei semanas assim, meu Deus, como é que eu vou tirar essa mulher? Não posso fazer uma solução muito cara. Alguém foi lá e abriu. Chamou o sim. bombeiro e abriu. Isso seria muito. Né? Tinha que fazer uma coisa diferente. Então, assim, quando chega nessa questão da linguagem, é porque flui, né, a coisa da água. Né? O texto ele vai flutuando junto com a onda, né? Ele parece que ele está ali flutuando. Então todas as histórias que ela tá para contar, elas vão flutuando, elas vão como se a onda viesse trazendo e levando, levando e trazendo, levando e trazendo. Então quando ela fala da história daquela mulher que estava lá em cima da janela, que se jogou da janela com um vestido azul, cantando Blue Moon e tal, não sei o que. Então é como se fossem ondas que vinham na cabeça da Ana e que voltavam, iam e voltavam. Então, por que eu construí essa forma de narrativa? É que é essa questão de tirar a pontuação, de fazer como se fosse um verso, um poema
não concreto, um poema, dizer que é quase um poema sujo, né? Porque tudo vem de repente, as coisas vão acontecendo como se fossem muitas informações, às vezes as pessoas perdem alguns detalhes, porque também tem que ter olhar, né? Linkar uma mulher vestida de azul, com um rasgo no vestido, se joga do prédio na Europa e cai e está tocando Blue Moon. Então aí você tem que voltar no passado. É uma brincadeira que eu gosto de fazer desse vai e vem, porque faz com que o cara se ligue muito lá no início da história, né? Se volte lá para o início, que tem Sim. a Ana brincando em cima do colchão, Uhum. vestida de diva da música, do jazz, junto com o irmão, né, com o Luciano. Então, o livro ele não tem aquela história do início, meio e fim. Tanto que o livro não começa no capítulo 1. O livro começa Eu no ia te capítulo perguntar 2. isso. Né? Então, o livro ele é todo interligado. Então, ele é, na verdade, uma onda de malha. Ele faz você ir para frente e faz você vir para trás. E essa foi a minha ideia, de fazer mesmo essa concepção de fazer o leitor, sabe, brincar com o leitor, jogar a pessoa no mar. Bom, eu tinha uma coisa perversa que eu fazia quando eu era criança, que era pegar formiga e botar dentro da pia, como perverso isso, criança, e botar, encher aquela pia e ficar brincando, botar a formiga nadando na água. Então, mais ou menos isso, é uma brincadeira que eu fiz de fazer o leitor ir e voltar. É a onda que leva e volta. Então, por isso que muitas pessoas ficam assim, meu Deus, mas eu vi, ela se jogou no mar. Ah, quem morreu? Ué, tá lá, tá escrito no livro quem morreu. É só você prestar atenção. Então, assim, é a interpretação. Porque tem uma parada muito interessante, né? Eu gosto muito de cinema. Eu adoro cinema. E eu gosto de cinema que te faça pensar, né? Eu não gosto do blockbuster que você já sai do cinema com o filme fechado, acabou, pum, fim, acabou, fim, acabou. Você vai para casa, a tua vida continua normalmente. Não, eu gosto de filme que faça você sair do cinema e fique ali discutindo, ou com um amigo, ou internamente, assim, o que aconteceu de fato. Então, é essa pegada. Inclusive, essa noite eu estava até separando ali no meu álbum de fotos alguns filmes que fazem parte da minha memória afetiva e que construíram um pouco da minha linguagem também, que são os filmes franceses, que é a Mulher e o Atirador de Facas. Um filme francês não tem nada de concreto, né? Ele faz você pensar. Uma relação pornográfica, que é um filme lindíssimo, e Os Amantes do Círculo Polar, que é um filme espanhol. Esses filmes eu vi há muitos anos atrás, são filmes de 1999, 1997. Então, assim, quando eu vi esses filmes, eu falava assim, eu quero escrever uma coisa assim, que não Uhum. tenha fim, acabou. Fecha o livro e tchau. Quero fazer com que as pessoas fiquem imaginando: será que aquilo que aconteceu, aconteceu? Será que aquilo que foi, foi mesmo? Ou será que não foi? Deixar esses questionamentos no ar, porque eu acho que a arte ela tem que provocar, né? A arte provoca e a arte tem que insultar quem está, porque senão insultar no sentido bom da palavra, né? Não sei nem se tem sentido bom da palavra insultar, mas ela tem que mexer com o olhar do espectador, do leitor, né? Fazer você analisar, imaginar, recriar, recontar, fazer a sua própria leitura daquela obra que está ali, porque ela não pode ser acabada, fim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, da sua pergunta, a minha ideia é essa, de fazer essa brincadeira do vai e volta da onda do mar, que o tempo todo está ali. O mar, a água. Uhum. E o que é água? Né? A água é emoção. Então, mexer com a emoção das pessoas. Pois é, você estava falando de filme, aí eu lembrei
uma experiência recente que eu fui ver o filme A Chinesa, do Godard. A chinesa, olha. Um filme já né, lá dos anos 60. Uhum, Godard, né? E aí é todo descontínuo, né? O filme todo descontínuo, baseado naquela montagem toda descontínua, né? E o filme termina assim abruptamente, né? Instala-se Uhum. um escuro na tela e nós, pessoas, ficamos no cinema quase um minuto esperando para ver se o filme ia voltar ou não. E já tinha terminado. Então, assim, eu lembrei disso pensando no final do seu romance também, que também termina assim, né? E espero que. E aí, né? Vai continuar isso e tal? Espero que o quê, né? Pois é, Espero que o quê, né? exatamente. Aí teve uma pessoa que perguntou assim para mim: eu achei que fosse continuar. Falei: continuar o quê? Você pode continuar. Continue Aham, você. Na sua cabeça, continue. O que você acha que pode ter acontecido com ela? É uhum, isso. Eu acho que é isso. Eu sou apaixonado por Godard, então. Eu acho que essas influências cinematográficas foram muito construindo minha história como escritor. uhum, Claro que tem as referências da Clarice, do Fernando Pessoa, da Lígia Fagundes Telles, do Moacir Scliar e de tantos outros escritores brasileiros que eu gosto, né? Eu, eu sou um apaixonado pela literatura brasileira. Então, uhum. acho que isso é o grande barato da literatura, mexer com a cabeça das pessoas. Massa. Viu, Alex? A gente está meio que se encaminhando aqui também, né? Já, né? Rápido, né? Mas não, mas eu queria te perguntar uma outra coisa, assim, já saindo um pouco do romance, né? Você citou aí há pouco algumas influências, né, de leituras, Clarice e tal. Como é que você está vendo assim o atual estado da literatura brasileira, da ficção brasileira, né? Por exemplo, te perguntar, por exemplo, você se sente um escritor profissional, né? O seu livro foi semifinalista do Oceanos. Teve algum impacto nesse sentido? Como é que você vê essa questão aí do momento atual da literatura brasileira, assim, enquanto instituição mesmo, enquanto profissionalização de quem escreve? Como é que você está vendo esse momento? Tá? É um momento muito delicado, né? A gente vive num país que as pessoas não leem, que os governos não fazem nenhuma campanha, né? Então, eu acho que precisa de, principalmente antes de profissionalizar o escritor, precisa trazer leitores, né? Então, isso cabe ao governo, aos governantes, construírem políticas públicas para que as pessoas possam ter acesso mais fácil ao livro. O livro está muito caro, o papel está muito caro. As editoras sofrem muito com a questão do valor do papel. O papel é caríssimo. Então, assim, um livro hoje em dia está custando 70, R$ 80. É muito caro. Para uma pessoa que, né, ganha um salário mínimo ou dois salários mínimos, vai optar o quê? Vai optar por outra coisa, mas não vai comprar livro. Então, acho que o governo precisava mexer nessa questão da política pública para poder facilitar o acesso da população à leitura, aos livros, principalmente à literatura brasileira contemporânea. Porque tem muita gente legal fazendo história, tem muita gente legal fazendo livro. E assim, a questão do Prêmio Oceanos foi muito legal, muito bacana. Eu fiquei muito feliz, fiquei surpreso, principalmente, porque eu tinha feito a inscrição do livro, mas eu não levava nenhuma fé, porque a gente sabe como é que é essa questão de premiação. Eu já tinha participado de outras premiações e a gente sabe que acaba ficando, né? Não sei, é uma questão orgânica ali das editoras e tal. E aí, de repente, um escritor de uma editora independente, que é a Confraria do Vento, uma editora, né, nicho, pequena, e de repente se qualifica de 3.000 livros, 2.600 e tantos inscritos, né, de todos os países da língua portuguesa, ficar entre os 10, na verdade, né, porque não foram 20, porque 10 eram de crônica,
né? Ainda tinha um adendo aí. A crônica, né, nessa questão do Prêmio Oceanos, ela não é só o romance, ela abrangia romance, livro de contos e livros dramaturgia. Então eram três nichos num só, Uhum, uhum, uma só categoria. Então, assim, ficou muito acirrado. Imagina. E aí, de repente, eu recebo um monte de ligação, um monte de mensagem dizendo: seu livro ficou entre os 10 finalistas de crônica. Eu falei: como assim? Aí eu fui ver uhum, que os outros 10 eram de poesia, entendeu? uhum. Então, assim, para mim foi muito gratificante, me dá muito mais gás como profissional, de continuar, de saber, assim, não de eu estar no caminho certo, mas eu estou num caminho que pode chegar a um caminho legal, entendeu? Então, abre portas, isso abriu portas, de fato, abriu portas, e as pessoas começam a saber quem você é, né? Apesar de estar com 13 livros, ainda é muito difícil, ainda é muito complicado, justamente por quê? Porque não existem políticas públicas para que aproxime a literatura da população, né? Governante só pensa em quê? Em fazer praça, né? Construir parquinhos ou então consertar asfalto de rua para a população ir lá e votar neles. Mas e aí a cultura? A cultura fica em, sei lá, 20º plano, 50º plano. Então acho que a literatura ainda precisa ter esse respaldo do governo. Acho que as editoras, elas são grandes batalhadoras, não desmereço nenhuma delas, diante de toda essa dificuldade que se tem de o livro chegar, por exemplo, olha, eu estava vendo esses dias, a editora Patuá, ela vendeu um livro em janeiro. Eu faço parte de um coletivo de escritores que se juntaram para fazer uma editora que é a Besouros Abstêmios, junto com Leonardo Valente, a Cristina Serra, a Carla Bessa, a Wanda Monteiro e a Helena Terra. E a gente tem 2 livros já publicados, do Leonardo Valente e da Helena Terra. E a gente só vendeu, acho que 1 ou 2 livros, até agora, janeiro. Nós estamos já quase em março. Então é isso, né? Na verdade, acho que tudo depende de quem está lá em cima, né? Começa aqui no governo, no Ministério da Cultura, para trabalhar na possibilidade de aproximar o leitor do livro. Agora, em relação à literatura brasileira, eu acho que tem se criado muita coisa legal. E é isso. Está num momento bem vibrante, né? Até por isso a gente fez o canal aqui, porque de fato um dos aspectos é a divulgação, né? Exato. Desse material, né? Porque os jornais hoje, por exemplo, ficam reféns dos grandes grupos editoriais. Então, se a gente não se mexe, não se junta, não dialoga, a coisa não anda para a gente também, que não está nos grandes grupos editoriais, né? Você falou Mas eu do tenho Leonardo uma. Valente, a gente conversou com ele aqui. Uhum. Nós Eu gravamos, sei. né? Legal, E, legal, Leonardo. Eu também tenho uma coisa que eu queria falar sobre a questão das pessoas que também fazem um trabalho como você está fazendo, né? Que essas pessoas são importantíssimas para a gente, porque de pouquinho em pouquinho a gente acaba aproximando. Alguém vai lá e vê o seu canal, vê o canal da B de Barbárie, vê o canal do Acrópole Revisitada. Então, são pessoas que trabalham com essa questão de entrevistar escritores. Tem os influencers de literatura também, que fazem na internet, no Instagram, na rede social, fazem resenhas de livro. Isso também é uhum, importante, porque o livro mesmo, o jornal de papel, na verdade, acabou, né? Agora é site, uhum. quase ninguém publica nada lá. Então, na Uhum. verdade, o que a gente conta mesmo é com a força de vocês, com o carinho de vocês por fazer esse movimento, que é muito digno e genuíno. Massa. Beleza?
Então, gente, vou deixar aqui a dica para vocês. Tem aí o Para os que Ficam, né, do Alex Andrade, Confraria do Vento 2022, né? Frequentem essa literatura que exige da gente um pouquinho também, assim, não, que não entrega tudo de bandeja, porque quer tudo de bandeja vai assistir a Rede Globo, né? Mais tranquilo. E, então é isso. Foi um prazer, Alex. Te agradeço demais a presença aqui. O Foi prazer muito foi massa. meu. Adorei o nosso papo, passou tão rápido que eu nem percebi. Muito obrigado pelo convite, agradeço demais. E apoiem sempre a literatura, viu, gente? É importantíssimo que vocês estejam junto com a gente. Maravilha. Estamos. Até semana que vem, gente. Mais outro livro aí. Um abraço.